Meu nome é Marcelo, tenho 35 anos e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 16 anos. Na época eu era bem jovem, tinha uns 19 anos e morava em um sítio próximo da cidade. Trabalhava a semana inteira e quando chegava o final de semana, eu e uns amigos que eram meus vizinhos na época, vínhamos para a cidade no sábado, geralmente para alguma festa que tinha. Saíamos de casa por volta de umas 6 horas da tarde e voltávamos mais ou menos 2 ou 3 da manhã. Como o lugar onde eu e meus amigos moravam era próximo da cidade, íamos a pé todas as vezes. Sempre fazíamos o mesmo caminho. Só que o curioso é que esse caminho não era o mais curto. Havia uma trilha que cortava a estrada e, se fôssemos por ela, nos pouparia pelo menos uns 15 minutos. Em um desses sábados eu perguntei para os meus amigos por que nós nunca pegávamos o caminho mais curto, sendo que ia ser melhor para a gente. Um deles me disse que era por causa do menino que assovia. E eu fiquei sem entender e perguntei, como assim, o menino que assovia? Então ele me disse que havia um boato de que quem passava por aquela trilha era acompanhado por um menino que ficava assoviando enquanto a pessoa passava por uma subida. Assim que a subida terminava, ele parava de assoviar e ia embora. Esse menino sempre ia atrás da pessoa e ela não podia olhar para trás. Na verdade, todo mundo tinha medo de olhar para esse menino, pois ninguém sabia como ele era, se era humano ou algo sobrenatural. Eu não sabia se acreditava ou não. O fato é que eu fiquei curioso e morrendo de vontade de passar por aquela trilha. Dessa forma, eu convenci os meus amigos a irmos por ela. Eles também nunca tinham passado por lá e estavam curiosos. A única coisa que me pediram foi para que no momento que eu ouvisse esse assovio, que eu não olhasse para trás. Então eu disse que não olharia. Começamos a caminhada por essa trilha e assim que avistamos a subida onde supostamente o menino aparecia, o medo tomou conta de todos e começamos a subir em silêncio. Quando de repente, nós começamos a ouvir o assovio. Eu me arrepiei inteiro e realmente não consegui olhar para trás. Na verdade, saímos correndo daquele lugar e chegamos na cidade extremamente cansados. A gente se olhou com uma cara de espanto. Todos estavam brancos e com os olhos arregalados, pois realmente aconteceu. Nós tentamos esquecer o acontecido. Aproveitamos a festa e por volta das 3 horas da manhã teríamos que voltar. Aí então nós paramos em frente à estrada normal que estávamos acostumados a passar desde sempre e a trilha onde algo totalmente estranho aconteceu. Nós nos olhamos e eu acabei dizendo para voltarmos pela trilha, até porque poderia ser algo de nossa cabeça mesmo. Eu precisava comprovar que não tinha sido nada demais. Todos então concordaram e decidimos voltar pela trilha. Na hora de descermos o morro, o medo já havia tomado conta de todos nós. Assim que começamos a descer, o assovio começou novamente. Meus amigos mais uma vez saíram correndo e eu faria o mesmo, mas não fiz. Eu precisava olhar e constatar aquilo. Então ficamos só eu e o menino na trilha. Eu continuei andando lentamente e ele continuou me acompanhando. Foi quando eu me virei rapidamente e olhei para trás. E eu vi. Sua pele era escura, seus olhos eram vermelhos. Ele estava totalmente sem roupa. Na hora eu fiquei paralisado. Então ele assoviou novamente, me olhando com aqueles olhos vermelhos arregalados. Eu me assustei e acabei dando um tapa em seu rosto. Nesse momento eu não senti mais minha mão. Não conseguia mexê-la.
Aí então eu saí correndo. Olhei para trás novamente e o menino já havia sumido. Cheguei na casa dos meus amigos pedindo socorro, pois não sabia o que fazer. Contei tudo. Disse que o menino era real e que eu até toquei nele, mas que havia perdido o movimento do braço. Meu amigo pegou em meu braço e viu que ele estava branco. Então me disse que o sangue havia parado de circular ali. Por isso eu não conseguia movimentá-lo. Mas fomos fazendo alguns exercícios e logo foi voltando ao normal. Todos ficaram espantados com o que tinha acontecido, e foi aí que eu constatei que se tratava de algo sobrenatural. Não poderia ser uma criança normal que estivesse até mesmo precisando de ajuda. Já se passaram 16 anos, e até hoje meu braço não pode ficar muito tempo em uma posição só, que o sangue já começa a não circular direito. Mas essa nem foi a sequela mais grave. O mais grave para mim vai ser carregar na mente aquele assovio acompanhado da imagem horrível que aquele menino tinha.